Olá, seja bem-vindo mais uma vez um devocional em família, hoje literalmente em família, e nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre conflito de gerações. E aí, Davi, tudo bem? Tudo bem. Ok, nós vamos hoje discutir alguns assuntos e eu gostaria que você prestasse atenção para que nós pudéssemos ser edificados com aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, falando um pouquinho sobre o conflito entre as gerações. Então, Davi, queria te fazer algumas perguntas de bate-pronto, beleza? Vai. Falando? Vai onde ideia, bate pronto. Tá preparado? Creio que Beleza. sim. Nome, Davi, idade, 24. um hobby, Ficar à toa? Computador? jogo, Jogo de computador ou esporte? jogo, TFT, Team Fight Tactics. esporte, Basquete. um lugar romântico, Praia. comida. Praia não, montanha. Comida, nhoque. Ah, legal. Medo, Ser esquecido? tatuagem, Com certeza. Percebeu? exemplo de sucesso, Engenheiros que trabalham como engenheiros. loira ou morena, Depende do sol. Deus, Provisão. estilo musical, Rock. futuro, Vai ser bom. coronavírus, Já deu. ok, beleza, Minha vez, então. Mesmas perguntas ok, aí. tá bom, vamos lá. Nome, Fernando, idade, 52, um hobby, caminhar na praia, um jogo, um jogo, xadrez, um esporte, vôlei, um lugar romântico, sentar no calçadão da praia vendo o pôr do sol, perfume de noite, uma comida, lasanha, um medo, ficar sozinho, tatuagem, Não. não, um exemplo de sucesso, um exemplo de sucesso. Rapaz, o exemplo de sucesso, sem querer espiritualizar demais a situação, Paulo, o apóstolo Paulo. ok, é sucesso, né? Uhum. Mais espiritualizou. Loira ou morena? E aí, Morena. Deus, Tudo. um estilo musical, Como é que fala música lenta? depende, né? Mais gospel, mais gospel. Gospel. Música romântica é gospel, Música é pra romântica Deus. gospel. O Ok. futuro. Futuro a Deus pertence. Ok. É verdade. Coronavírus. Chega, já deu. Ai, alguma coisa bateu. Alguma coisa a gente ficou. Pois é, diante de tantas diferenças, diante de tantos pontos que são divergentes, uma coisa nós dois temos certeza, é que mesmo com todas as divergências entre gerações e alguns conflitos que surgem por causa dessas diferenças, existe um ponto comum, que é Jesus Cristo. E é sobre esse ponto em comum
que eu gostaria de discutir nessa manhã, nós gostaríamos de discutir nessa manhã. Queria que o Davi lesse para mim, por favor, o texto de João 20. É uma passagem bem interessante. Ela fala sobre o dia em que alguns apóstolos foram ao túmulo onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Lê para mim, Davi, lê principalmente o 6 e o 8. Mas lê a partir do 1? Não, pode ler só o 6 e o 8. Tá. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esses dois discípulos, alguns creem que seria João, aquele que saiu na frente, aliás, na verdade os dois foram correndo ao sepulcro. Mas João, crê-se que é João, porque aí no texto é chamado de aquele que Jesus amava, né? O discípulo que Jesus amava, então crê-se que era João. E também se crê que ele era bem mais novo do que Pedro. Então por isso, em determinado momento, ele saiu correndo, foi à frente, e Pedro ficou para trás. Mas quando ele chegou ao túmulo, ele parou, ele se abaixou e somente olhou para dentro. Ele não entrou. Demorou esse período a ponto de que Pedro pudesse chegar, e Pedro, já vindo da sua corrida e já parando na caminhada, ele vai e ele direto entra. E lá ele vê os lençóis. Logo após, o discípulo amado, ele entra. O que eu quero dizer com isso tudo? Tanto o mais novo quanto o mais velho, com duas perspectivas. Que era João, ele não entrou, talvez por receio, talvez esperando com respeito o próprio Pedro. Nós não sabemos ao certo, mas o certo é que ele esperou. E Pedro, com a sua maturidade, ele entrou direto e foi, e lá ele viu a cena daquele local vazio, daquele túmulo vazio. E aí depois João entrou e o texto finaliza dizendo que eles creram realmente que havia sido ressuscitado o Cristo Jesus. O interessante é isso. Duas pessoas com idades diferentes, não tão distantes, mas com idades diferentes, que têm um ponto em comum, Jesus Cristo, que o atraiu para aquele lugar e que no coração deles brotou a crença de que realmente o Cristo era ressurreto. Certo, Davi? Certo. O que nos une realmente é Jesus, né? Se a gente for olhar para o que a Bíblia vai falar através de Paulo em Efésios, principalmente ali no capítulo 4, quando ele chega no versículo 14 e no versículo 16, só pegar aqui. Efésios capítulo 4, versículo 14 até o verso 16. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é a forma que Deus escolheu pessoas de diferentes idades, pessoas com diferentes pensamentos, gostos, todas balizadas por um único ser, por Jesus Cristo, aquele que tem toda a perfeição, onde todos os estereótipos e todas as características não importam, somente o coração. E realmente isso, diante de todas essas escolhas, diante de todas essas respostas diferentes que a gente deu, é muito bom poder confiar de que nada disso é algo crucial para trazer algum motivo de divisão entre a gente, né? Porque Cristo, que é aquilo que está em comum, ele vem além da gente, ele se entrega para a gente e ele possibilita que a gente tenha paz, que a gente tenha união. Ok, obrigado, Davi. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso.
Você pai, filho, mãe, filho, você que talvez tenha pessoas de idade diferente, muito diferente no seu convívio, que você pense sobre isso. Até que ponto essas diferenças fazem realmente diferença diante da cruz de Cristo, diante da palavra de Deus. E que a palavra de Deus, então, seja esse ponto comum. Que a cruz de Cristo seja o ponto comum que nos converta, que traga a conversão de gerações, de um ao outro, pela própria palavra de Deus. E que assim nós busquemos muito mais do que essas diferenças, mas busquemos a harmonia que só é encontrada no caráter de Jesus Cristo. Então que todos nós, 52, 24, 15, 10, em qualquer geração que estejamos, que nós busquemos na palavra de Deus o caráter de Jesus Cristo e desenvolver esse caráter na nossa própria vida, para que as gerações se converjam à cruz de Cristo. E aí sim, vamos poder experimentar o crescimento pelo auxílio de toda a junta, para que haja a edificação do corpo. Que seja assim em nossas famílias, e que as nossas famílias sejam um exemplo para um mundo em que realmente a geração, o conflito de gerações tem sido tão triste e tão desastroso. Que as nossas famílias, buscando na palavra de Deus essas orientações, que possamos ser exemplo, buscando na palavra de Deus e no caráter de Jesus Cristo a unidade das gerações. E isso só é possível através do reconhecimento, da humildade e principalmente da obediência à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse dia, no restante da nossa semana. Fique com Deus. Amém. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Blá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Eu tenho a leve impressão de que as coisas têm mesmo é que melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo
vai rolar. Sou Fluminense, ele é Fla. Eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós, Tem que ser ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Oh, oh. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma